toda a sua bondade, caridade e conhecimento. Então, amigos, hoje a palestra é sobre dinheiro, sobre riquezas. E eu vou trazer ensinamentos de Jesus e do Espiritismo sobre esse tema. O dinheiro já foi muito mal falado entre nós, né? Tem um certo preconceito a espiritualidade, o espiritismo contra a riqueza e por certas mal interpretações ligadas à Bíblia, ao Evangelho de Jesus. Então hoje eu vou tentar falar um pouco sobre isso. O dinheiro, vamos começar do começo então, né? O dinheiro, antigamente não existia o dinheiro. Então o que se fazia? Por exemplo, eu produzia arroz. Fulano de lá produzia feijão. Então daqui a pouco, para conseguir o feijão, eu dava a minha produção para ele me dava um pouco dele e estava feito o negócio. Era feito por barganha. Então eu era mecânico, o outro era marceneiro e a gente fazia uma troca. Só que o pessoal foi vendo que isso dava muito trabalho, né? Às vezes eu não queria aquilo que o outro queria me oferecer. E foi indo, e muita gente pensava já que o meu produto era melhor que o teu. Então, com o passar do tempo, inventaram o tal do dinheiro, né? Então, eu posso botar um valor ali, da qual a gente possa usar melhor. Então, o dinheiro não tem um problema, o problema é o uso que nós fizemos dele, né? Então, o que a gente vê? Tem desigualdades de riquezas aqui no planeta? Tem. Por quê? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Se eu tenho que passar pela prova da pobreza, eu vou passar. Se eu tenho que passar pela prova da riqueza, eu vou passar também. Então, isso, na parte de Jesus, antigamente, tinha uma mulher que botou perfume na cabeça de Jesus e o pessoal se escandalizou. E eles falaram que poderia vender isso e dar aos pobres. O que Jesus falou? Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre. Então, desde aquela época, Jesus sabia disso. E a maior prova disso, uma das provas mais difíceis que a gente acha, que é a da pobreza, Jesus se propôs a pertencer a ela. Então, ele veio na maior pobreza, não tinha nada de material, mas ele foi o que mais praticou a caridade e foi o que mais trouxe amor para nós e ensinamentos, né? Eu vou falar aqui da parte do Espiritismo sobre a desigualdade das riquezas, para vocês verem como é mais ou menos isso que eu falei. Aqui, ó. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere a vida apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então a gente tem que pensar o que, por exemplo, se hoje eu distribuísse todos os bens de igual para todo mundo, e todo mundo tivesse a mesma parte, o que ia acontecer? O outro dia, um ia economizar mais, outro ia gastar todo o dinheiro, um ia ser roubado. A partir que tudo tivesse dividido, já não ia ter mais desigualdade, porque cada um é de um jeito. A gente pode ver nossos filhos, nós temos vários filhos e cada um tem uma riqueza mais, outra riqueza menos. A gente sabe usar. E o que ele está falando aqui é conforme a nossa inteligência, conforme nosso trabalho. E aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza é repartida com igualdade, cada um daria que parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-se possível durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitindo desde ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas,
e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então a gente precisa do trabalho. O dinheiro nós fomos começar a buscar uma meta, né? O trabalho. Como é que a gente vai poder buscar a cura do câncer? A gente precisa ter um objetivo, alguma coisa para buscar, né? Alguma meta. E nós fomos criados desde o começo a buscar isso. Então tu vai para o colégio para estudar, para depois fazer faculdade para conseguir dinheiro. Tu vai fazer faculdade, faz uma boa faculdade para conseguir dinheiro. Tu vai procurar carro, casa, todas essas coisas. A gente está sempre sendo buscado para isso. E eu tenho um filho de 9 anos, e ele já disse que quando crescer ele vai ser milionário e bilionário. Por quê? Porque a gente já tem essa coisa de nossa de querer ter bens materiais. E eu, como um pai bom, eu tento falar para ele sobre os valores. Não tiro a fé dele em acreditar, mas eu tento buscar os ensinamentos de Jesus também para mostrar o outro lado, que o mais importante é os valores que a gente busca, né? Daí o que acontece? O que acontece é que, por exemplo, vamos da parte de Jesus aqui. Jesus falou assim, não podereis servir a 2 senhores. O certo não poderá servir a 2 senhores, porque vai amar a um e odiará a outro, ou desprezar a um e não ser fiel, ou ser fiel a outro. Então, portanto, vocês não podem servir ao dinheiro e às riquezas. Então, ali já começou um certo preconceito, alguma coisa ali. Vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus. Jesus também vem numa outra parte que ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga a porta espaçosa para que o caminho conduz para a perdição, e muitos estão nela. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta espaçosa para o caminho conduz para a vida. Então são sempre 2 caminhos. Quando ele fala de servir a Deus e a mamon, que ele chega a falar dinheiro, porque a maioria das pessoas se tornam escrava. Isso de servir é se tornar escravo. Tu tem 2 caminhos a seguir. Tem muita gente que trabalha 8 horas e ainda vai fazer 2 horas de serão e às vezes 4 horas. E a família, como é que fica? Daí tem final de semana, tem sábado, tem domingo. Eu conheço gente que isso aí é escravo. Tu trabalha 8 horas, faz 4 horas durante o dia e a tua família tu vê que hora? Isso aí não é escravidão? Tu está trabalhando para quê? Mas aí eu não posso perder o emprego. Então tu está sendo escravo do emprego. Não é melhor tu trabalhar o emprego menos e preservar mais a família? Como é que vai ficar? Como é que tu vai poder cobrar tua filha ou teu filho algo se tu não está ali disposto? E o que a gente faz? A gente tenta compensar com dinheiro, compensar com presente, com isso, aquilo. Tudo na nossa vida, nós somos depositários. Deus vai cobrar de nós. O que fizeste dos filhos que eu te dei, o que fizeste das riquezas que eu te dei. Tem muita gente que trabalha e guarda o dinheiro. Daí a família quer passear, quer fazer aquilo. Não pode. Tem gente que faz rancho uma vez por mês e depois, se faltar o mescal, faltar o pão, faltar um alimento, não vai fazer, porque botou naquele custo que é para isso. Daí como é que vai ficar a família? Você só pensa em trabalhar e amontoar o dinheiro, sendo que o meu lá no banco está cheio de dinheiro. Tu está se tornando escravo daquilo. Eu trabalho para comprar roupa. Eu tenho essa coisa com a roupa. Tu está se tornando escravo. A gente torna escravo daquilo que o domina. Apóstolo Pedro fala isso. Então vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. E vão procurar na terra, iludir-vos colorindo com o nome de virtude, o que o mais das vezes não passa de egoísmo. E vão chamar economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade e proveito vosso. O pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível dos bens, e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convém, ninguém pode censurar, mas será sempre esse o único modo a que ele obedece?
Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja amor paternal o único modo que o guia. Será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando ele já tem o supérfluo, deixará a miséria aos seus filhos por lhe ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dada-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será este olhar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro se credes que desse modo granjeais mais afeições dos vossos filhos, ensinando-os a ser egoístas para com os outros, ensinai-se-lhes a sê-los para com vós mesmos. Então eu trabalho, ajunto o dinheiro, quase não vejo a família, crio uma certa herança. O que vai acontecer com teus filhos e os teus próximos? Antes de tu morrer, eles já vão estar brigando, pensando na tua herança. E aí, às vezes, tu gastou a tua vida inteira querendo amontoar dinheiro, e tu vai ver vários exemplos, tem vários trechos do Espiritismo que contam aí, que os próprios filhos em vida, e eu conheço o caso, que os filhos já estão brigando para ver qual parte que vai lhe caber ali da herança. Imagina quando morrer, daí será que valeu a pena tudo isso? Agora eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou comprar um carro para o meu filho, eu vou comprar uma casa. O que eu estou ensinando para ele? Facilidade. Será que é esse mesmo? Eu vou ensinar que eu vou dar tudo para o meu filho, ele vai buscar o aguilhão de trabalhar, fazer faculdade, isso, aquilo. Se eu estou dando tudo na mão, eu não estou ensinando a ele a ser egoísta. Cadê o meu ensinamento de caridade? Ó filho, estou trabalhando aqui, mas vou juntar um dinheiro, estou praticando a caridade aqui, ali, vamos lá fazer um brejó, vamos fazer uma doação de roupas. Eu tenho que ensinar os valores. A gente tem que servindo como se fosse ao Senhor, e não aos homens. A porta é estreita, servindo a Deus. Tu pode pegar o dinheiro e servir a Deus, mas tu não pode pegar Deus e servir o dinheiro. Tem gente que faz o quê? Pega o carro para ele é escravo dele, trabalha e todo final de semana está lavando, está encerando a casa, toda hora reformando. E daí, se tu chegar e dar um risco naquele carro, é que nem se fosse um cachorro atrás do portão, né? Ele já fica rosnando. A pessoa leva muito a sério isso. E daí depois, quando tu morrer, como é que fica? Então vamos prosseguir. Vamos mais com os ensinamentos de Jesus. A do jovem rico. A do jovem rico é assim. E vamos de novo Jesus mostrando da pessoa do rico. Então o jovem rico aproximou-se de Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que farei de bom para conseguir a vida eterna? O que é a vida eterna? A salvação, o céu ou o inferno. Daí Jesus fala para ele: por que me chamar de bom? Bom só há um, que é Deus. Se você quer conseguir a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? A gente sabe como é pai com filho: não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É o básico, né? Então não mata, não adulterar, não cometerá, não faça testemunho. É sempre um não, né? Que Jesus depois veio e resumiu em dois: amar o teu Deus sobre o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Daí o rico falou para ele: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Então ele se vangloriou. Até isso ele conseguiu, mas ele sentiu lá no íntimo, falando com Jesus, que faltava algo. Daí ele fala assim: o que me falta mais? Então Jesus, olhando para ele, fala assim: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. E aí você terá um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o rico, cheio de dinheiro, né, de propriedades, saiu triste. Daí Jesus falou o quê? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, depois dessa passagem, muitos também são contra a essa parte ali. Do pessoal acha que é preconceito contra o rico. Mas o que isso quer dizer? Esse rico, ele era bom.
Ele era justo, ele não fazia mal a ninguém, ele praticava, ele não julgava, não fazia todos esses dos mandamentos. Só que ele não fazia o mais importante de todos. Qual que é? O da caridade. Fora da caridade não há salvação. Ele fez a pergunta mais importante que existe, que todos nós temos que fazer. O que eu vou conseguir para conseguir a vida eterna, a salvação? Porque do berço ao túmulo, gente, nós temos um trabalho para fazer. A gente tem que se preparar, porque vai vir depois da nossa morte, depois do desencarne. Quando tu vai para uma viagem, tu não vai comprar, tu não vai se preparar, como é que é aquele país, vai botar roupa, isso, aquilo. Então a gente tem que se preparar. Isso que é o mais prende. O que Jesus quis ensinar? Que tu podia ser tudo isso, aquilo, mas o que menos ele tinha era o apego aos bens materiais. Deus dá a riqueza para nós e Deus tira a riqueza de nós. Em várias partes da nossa vida. Tu vai vir pobre, às vezes vai rico, às vezes acontece durante a tua vida aqui. E aí, tu está preparado? Se Deus te tirar a riqueza que tu tem agora, aí tem muita gente que se martiriza, não aceita e se suicida, né? A mesma coisa quando pensa entes queridos. É apegado a pessoas, apegado a casas, apegado a carro. Ali ele quis mostrar ao do dinheiro. Então vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Quando Jesus disse ao moço que queria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaça de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar do que possui e que a salvação só esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava crítico porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo do sacrifício de adquiri-lo. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva. Ele botou ele ao teste, a prova, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não casar dano a ninguém, não maldizer ao próximo, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até aí. Ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando a uma voluntária mendicite, porquanto o que tal fizesse, daí é que ele fala sobre isso. Então, se vocês verem no Antigo Testamento, o Jó, quem conheceu a história do Jó? Jó era um homem íntegro perante a Deus. Então, na história diz assim, que Deus chamou seus anjos e chegou o diabo, né? O Espiritismo vê que o diabo não existe, mas vamos para a história. Ele falou assim, tá vendo esse aqui, diabo? Esse aqui é um homem íntegro, temente a Deus. Esse é o mais que tem aqui embaixo. Daí o que o diabo falou? O diabo falou assim, ele está tudo isso porque ele tem dinheiro, está cheio de riquezas. Daí Deus falou, então vamos tirar e vamos ver o que vai acontecer com ele. Daí ele tirou toda a riqueza que Jó tinha. E daí o que o Jó falou? Vim ao mundo nu e voltarei ao mundo nu. Tu me destes, tu me tiraste. Louvado seja o Senhor. Então ele aceitou isso, não se martirizou nem nada. Depois ele falou, vamos tirar, ele tem filhos, tirou os filhos também. E ele continuou na fé, e foi tirando, e ele continuou na fé dele. Então a gente tem que estar sempre, tirar o apego que nós temos. Né? O que acontece? O que Jesus nos fala sobre apego? Ele fala assim, eis que aqui apego a pessoas, tá? E eu pelo caminho, o homem disse a Jesus, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse, a raposa tem suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que ele está dizendo? Para tu entrar no reino dos céus, tu não pode ficar apego a lugares, a casas, tu tem que saber a seguir.
Tá? E aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Tem muita gente que perde algum ente querido, se martiriza e acaba morrendo, não segue adiante. Jesus está falando o quê? Ele morreu, agora paciência, agora vamos seguir para frente. Tem mais trabalho, tem mais pessoas, tem mais pais, mais mães, mais irmãos. Depois ele fala aqui também: mas você vai e anuncia o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e começa a olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Então ele está falando de pessoas, lugares e casa. A gente não pode ter apego. O que ele falou? Quem deixar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, por causa de mim, do Evangelho, conseguirá mais pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, nesta vida ou em outra. Está falando que se tu praticar caridade, vai ter mais pais, mães e irmãos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem por causa de mim deixar a sua vida, esse o achará. Então vamos seguir. Essa é do jovem rico, né? O que Jesus falou também? Não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas ajuntei tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e nem os ladrões arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Então a pessoa que ajunta, acumula, esse está sendo escravo dele. O que Jesus fala? Ajuntais tesouros no céu. O que é tesouro no céu? A caridade, o amor ao próximo. Vou botar um exemplo. Aqui entre os trabalhadores, uma certa pessoa, que eu não preciso falar quem foi, ontem passou e viu um mendigo na rua, parou tudo que estava fazendo, foi lá, conversou com ele, voltou, deu 2 cobertas para ele e trouxe um pastel para ele e conversou. Agora, quem que tu acha que é mais rico para Deus? É a pessoa que tem vários dinheiro, que só vive só para si, ou essa pessoa? Isso que a gente tem que pensar, né? Tesouros no céu. A gente tem que se preparar para lá. Vamos falar mais de Jesus? Jesus tem... O que ele falou assim, ó? Eis que o homem veio e falou assim: Jesus, mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a minha herança. O que Jesus falou? Acautelai-vos de todo tipo e qualquer avareza, porque a vida de homem não constitui no acúmulo de bens que ele possui. Isso é o que eu falei agora há pouco, né? O pessoal começa a brigar na herança. Então a vida não é o acúmulo de bens que ele possui. Tem mais que isso. E o que ele falou? Ele ainda proferiu essa parábola: a herdade de homem rico tinha produzido em abundância, e ele razoava consigo mesmo: que farei? Não tenho mais para onde colocar todos os meus bens. Já sei, destruirei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, descansa, coma, beba, regala. Mas Deus lhes dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse é aquele que tesoura para si e não é rico para com Deus. Foi o que eu falei agora há pouco. Tu trabalha, enche dinheiro, fica amontoando, olha aquele valor, para quê? Para que daqui a pouco tu vê teus próprios filhos, parentes, já pensando o que vai fazer com o teu dinheiro. Daqui a pouco tu estraga toda a tua saúde. E o que tu conseguiu com tudo isso? Isso que ele fala sobre a herança, que é um assunto que no Espiritismo tu vai ler, tu vai ver sempre isso. A pessoa roubou, pegou a herança que o pai confiou e acabou não dando para os outros, e depois vai sofrer bastante sobre isso.
Então, o que ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo? O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se ter com o excedente do que acha comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumuleis no céu, onde são eternos. Em outros tempos, não ligueis os bens materiais mais importantes do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Avareza, daí outra parte, a avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres mesquinha. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formular zonas infecciosas. Por exemplo, a água que corre, beneficiando, criando vida. Daí vai lá o avarento, pega toda a água e guarda para si. O que vai acontecer? Ela vai criar bactérias, vai ser uma água parada, né? A natureza vem nos explicar muito sobre isso. A avareza, que nem é o lá do Senhor dos Anéis, lá, precioso, é igualzinho como muitas pessoas são. Tá. Daí agora vamos pro verdadeiro rico. Qual é que é o bom dele? Deixa eu só ver como é que está o tempo. 27. O rico, tá. O rico é assim, ó. O que é? Ó, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade. Quem tem muito dinheiro e fortuna. O rico, então, considerará-se um que possui grande quantidade de sementes, e as espalhar, elas produzirão pelo simples para si e para os outros. Aquele que junta pelo trabalho dinheiro, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode belezar e tornar proveitosa a si mesmo. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Se tu recebe uma fortuna assim do nada, o que tu vai falar? Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Chico Xavier psicografou 400 livros. Ele era bem pobre. Imagina quanto dinheiro que ele conseguiu e destinou tudo ao próximo. Madre Teresa de Calcutá também começou seu trabalho da caridade bem pobre. Depois vai ao mundo e ela provavelmente usava tanto dinheiro que eu duvido que era milhões, porque ela tem o trabalho dela ao redor do mundo. O que é a mulher lá, quando Jesus foi onde se doava dinheiro e viu que tinha muita gente que doava muitas quantias de dinheiro, e viu uma viúva pobre, foi lá e só botou 2 moedas. Daí chamou os seus discípulos e falou assim para eles: diga a verdade, essa mulher deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que sobrava, mas ela deu do que tinha para sobreviver. Então às vezes a gente faz um sacrifício. Café, almoço, janta. Hoje eu não vou jantar, ou esse mês eu não vou sair comer fora, mas vou destinar à caridade. Esse é o sacrifício. Às vezes tem muita gente que doa ao pobre para poder sair correndo, para não ver mais isso, né? Então a verdadeira caridade é essa, que nem essa pessoa fez ali com o mendigo que eu falei. E a gente tem que ajudar o próximo, de sempre a qualquer um que lhe pedir. Então a gente tem que ajudar, mas quando essa moeda se tornar salário, isso que é a melhor caridade, isso que está destinado à missão das grandes riquezas, que é tu. Imagina uma pessoa que tem uma empresa e tem um monte de trabalhadores. Imagina o bem que essa pessoa está fazendo. Quantas pessoas conseguem pagar suas contas por causa dessa pessoa? Isso é a missão das grandes fortunas.
Tem muita gente que poderia, eu vou só trabalhar na Bolsa de Valores. E aí como é que fica as pessoas que precisam? Então a gente tem que orar para esses que têm grande fortuna, para esses empresários que continuem e abençoando eles, para que a gente possa ter o nosso trabalho. Vou falar sobre pobreza e riqueza. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. Por que paciência e resignação? Paciência e resignação porque eu vou ver muitos terem e eu não vou ter. E daí eu tenho que não reclamar, não murmurar. Sem viver em abundância e sem viver em penúria. Apóstolo Paulo falou isso. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Espírito Emmanuel, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia, na esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Olha que bonito isso daqui, ó. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Quando a gente é pobre, vou botar um exemplo de uma empresa que está passando por crises. O que a gente faz? A gente começa a ter ideias para melhorar, começa a ter as provações. Quando está tudo bem, está tudo bom, né? A gente vai comprando aqui, comprando ali, mas é na pobreza que a gente vê o que a gente pode. Daqui a pouco, eu tenho assino a assinatura aqui, assino ali, mas quando vem a crise eu posso ver que eu não preciso daquilo para sobreviver. Então a pobreza nos ensina muito, e a riqueza também. Aqui tem uma passagem do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, que era uma família muito pobre. E o filho pergunta para a mãe: mãe, que entende a senhora da pobreza? Bem bonito isso aqui. Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir. Foi o que eu falei agora há pouco. Na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. O que isso lhe quer dizer, né? Às vezes a gente vê na televisão que era famoso isso, daqui a pouco ficou pobre e todo mundo abandonou. E quando a gente é pobre, a gente não tem muito, a gente tem as ambições, as amizades verdadeiras, né? A gente tem mania de ver o rico e ficar julgando ele, né? Maldizendo ele. Mas ele tem uma prova muito difícil. Grandes poderes a grandes responsabilidades. Tudo é peso. Carro é peso, casa é peso. Tudo vai aumentando o peso dele. E o pobre ele não tem tanto peso assim, né? Tanta coisa. E às vezes ele consegue ver do simples a felicidade, coisa que o rico ele não consegue ver. Ele não consegue confiar uns nos outros. Então, pessoal, gratidão por terem me ouvido até agora. E essa é a palestra sobre riqueza. Espero que todos tenham gostado. E gratidão.